Então, eles estão atuando de forma pesada para calar vozes, mas isso já vem acontecendo desde o início. E calar vozes com um único objetivo. O objetivo é ter o poder total em cima da narrativa, porque eles trabalham com narrativa enquanto nós aqui estamos vendo fatos. E agora, o pior, eles dizem a todos nós que nós não podemos acreditar naquilo que os nossos olhos veem. Ou seja, aquilo que vemos não é verdade, e sim é verdade aquilo que eles dizem. Aquilo que eles dizem é verdade. E ai de quem disser ao contrário, vai ser perseguido, porque eles têm aí o Ministério da Verdade, pago perfumadamente, com muito dinheiro público, porque vocês imaginem a quantidade de pessoas que estão disponibilizadas ali atrás de um computador caçando gente. Enquanto nós precisamos de gente lá dentro, retirando pessoas de dentro das águas que ainda estão lá. Ainda existem milhares de pessoas buscando ajuda. Uma crise humanitária está em andamento. Uma crise humanitária está em andamento como jamais vimos na nossa história contemporânea. E nós estamos aqui discutindo política e ideologia. É a coisa mais nefasta e perversa e cruel que nós podemos ver nos dias de hoje. Enquanto gente está passando fome, enquanto gente não tem água, enquanto as pessoas perderam tudo e não sabem para onde vão, enquanto muitas ainda estão embaixo de água, que a gente não sabe a quantidade de pessoas exatamente que estão ali embaixo. E esses resultados nós vamos ver quando essas águas baixarem. E aí nós vamos ter a noção completa do que foi essa catástrofe. Agora, um Ministério da Verdade que vem atuando para calar as vozes de todos aqueles que são dissonantes da narrativa, do pensamento único deles, é o plano e o objetivo principal desse governo. Eles não têm objetivos em salvar pessoas, negaram a ajuda do Uruguai, negaram várias ajudas que deveriam estar chegando, e eles não têm nenhum planejamento. A gente viu aí o ministro Pimenta chamando o prefeito de farroupilha para enquadrar ele, dizendo o que você está falando mal aí do governo, enquanto eles precisam de dinheiro. A gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Esse é o regime totalitário que age na sua forma mais cruel, enquanto temos corpos que estão em decomposição, enquanto temos pessoas desaparecidas, enquanto nós temos milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas, sem comida, esperando pela ajuda humanitária, nós temos um regime que está perseguindo todos aqueles que criticam, que têm o pensamento crítico, como eu já falei aqui no outro programa. E é isso que eles vão continuar fazendo, porque esse é o modus operandi desse partido. Eles nunca tiveram compromisso nenhum com o povo. Eles usam o povo para fazer propaganda política. Isso sempre foi feito, isso é a marca registrada desse partido, desse tipo de gente. A gente vê agora o vídeo da Gleisi Hoffmann falando, se veste de preto, né, para fingir luto ali, e em vez de se solidarizar com o povo gaúcho, que durou uns míseros segundos desses 3 minutos de vídeo, ela dedicou todo o resto em falar em fake news, em perseguições, em bolsonarismo, a pior espécie, isso, aquilo, e fazendo um discurso completamente descabível num momento como esse. Ou seja, eles não têm limite para tudo isso que nós estamos vivendo. Eles não têm limite para a dor do outro, eles são cruéis, eles são perversos. E quanto pior, melhor, porque a marca registrada desse regime é o seguinte: fazer discurso político em cima de corpos. Isso é a coisa mais deplorável do ser humano. Essas pessoas têm que ser eliminadas do poder, não é possível. E não só estou falando do PT, eu estou falando de todos os tipos de pessoas que usam discurso político para fazer propaganda política no pior momento da humanidade, na maior catástrofe da história do nosso país. Agora é o momento de salvar vidas, é o momento de entender o que está acontecendo, porque não houve gestão, não houve nenhum tipo de planejamento para a crise que está acontecendo agora. Não tem projetos, não tem projetos. E isso cabe aos governos dos estados a pensarem nesses planos de emergência, planos de catástrofes. O que fazer no momento desses? É isso que tem que fazer. E nós verificamos que os nossos governantes
As pessoas que estão no governo não estão nem um pouco preparadas para salvar vidas. E que se não fosse a população civil se jogar nas águas desses rios sujos, perigosos, arriscando as suas próprias vidas, a tragédia teria sido 1000 vezes pior. Então, a nossa solidariedade aqui são aos heróis, aos gaúchos que estão aí com o pé na lama, com o corpo na lama, arriscando a vida para continuar salvando gente. Político, deixa para lá, porque nós vamos ter que rever toda a nossa classe política no Brasil para mudar alguma coisa. Políticos e ditadores foram enforcados em praça pública. Isso que está acontecendo é algo que não pode ficar dessa maneira de jeito nenhum. Isso daqui é mais que abuso de autoridade. Isso daqui é o sequestro de corpos, sequestro de tudo, sequestro de mente, sequestro da sociedade civil, deixar todos nós de mãos atadas e reféns desse sistema nefasto. Isso tem que mais ainda tem que ser denunciado. Não é só denunciado, aqui tem que ter uma atitude clara, forte, direta. Mas isso tem que vir da população. Agora não é o momento. Agora não é o momento porque o momento agora é salvar vidas. O momento agora é ajudar as pessoas que estão ainda lá nas águas e ainda vão ter nos próximos dias. O tempo vai fechar ainda mais nessa sexta-feira, sexta, sábado, domingo. A previsão não é boa, é de chuvas. Ainda tem pessoas em condições desumanas vivendo ali. E a gente não pode esquecer que tem municípios que não estão chegando às doações, porque eles estão distantes, eles estão difíceis de acesso, não estão conseguindo chegar até essas pessoas. Então, é preciso uma logística, é preciso um plano para que isso seja resolvido. Esse plano tem que vir da onde? Esse plano tem que vir da Força Civil, esse plano tem que vir de uma organização muito forte, de logística mesmo, de exército, de Forças Armadas, da Marinha. Não adianta chegar e querer incriminar pessoas que estão criticando o serviço que não está acontecendo de forma direta à população civil do Rio Grande do Sul. Porque é a mesma coisa de você disser, vocês estão disseminando fake news, mas ao mesmo tempo o governo do estado está desmentindo a própria população gaúcha. Isso é um disparate, isso é um absurdo do jeito que vem sendo conduzido. Essas pessoas, além de não ter mais nada, de não possuir mais absolutamente nada, a não ser a própria vida hoje para tentar recomeçar o amanhã, essas pessoas estão sofrendo ameaças através da Polícia Civil, através de todo esse aparato que foi montado, porque elas não podem dizer o que está acontecendo, elas não podem filmar o que está acontecendo, elas não podem denunciar o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, gente, são elas e Deus. A gente vê várias imagens, inúmeras, centenas de imagens de pessoas que estão registrando essas cenas. Em torno dessas pessoas não tem absolutamente ninguém, a não ser elas mesmas, a não ser a população civil desesperada pedindo por ajuda, e hoje nós já estamos chegando quase em uma semana dessa catástrofe. Desde sexta-feira eu estou denunciando e mostrando esses vídeos que são inéditos, enquanto a própria grande mídia estava aí, eufórica com o show da Madonna, enquanto uma catástrofe humanitária estava acontecendo no Rio Grande do Sul, a maior da nossa história contemporânea. Muitas pessoas não têm ideia do que realmente está acontecendo lá. Muitas pessoas não têm noção do quão grave é isso que está acontecendo. Nós estamos falando de Rio Grande do Sul, que representa 40% do PIB brasileiro, que está devastado. Foi dizimado esse estado, não tem mais absolutamente nada. E qual é o plano? Não tem plano. Empresários, empresas, indústrias, setor agrícola destruído, vidas inteiras destruídas. E as pessoas estão fazendo o quê? Vídeo para meter o pau no político dali, político daqui, fazendo campanha política enquanto os alimentos estão chegando. Nós temos denúncia
que a mulher do prefeito de Canoas, e isso é para verificar, viu, Pimenta? Pimenta, para verificar isso aqui e não o que o povo está falando, e criticar e rotular como fake news. Nós queremos saber o seguinte: é verdade que a mulher do prefeito de Canoas não está deixando distribuir os alimentos à doação porque ela está esperando que o povo do PT chegue lá para distribuir? É verdade isso? Porque nós temos vídeos de várias pessoas relatando que isso está acontecendo enquanto as pessoas estão passando fome, enquanto as pessoas não têm comida. Estão esperando o quê? Fazer foto, fazer vídeo para distribuir, fazer publicidade no momento mais catastrófico da história do nosso país? E, gente, isso não pode ser, isso não é humano, isso está errado. Está errado, a gente tem que colocar, sim, tudo isso exposto. Temos que expor, porque sem a liberdade de expressão, nós não vamos a lugar nenhum. E quando nos calam, acabou. Acabou, porque é a bota do Estado na nossa jugular. O próximo, o que é? Um tiro na nuca. As pessoas não têm noção da gravidade do problema que nós estamos atravessando nesse momento no país. As pessoas não têm a noção porque estão distantes. Eu escuto relato, eu estou 24 horas recebendo relato das pessoas do Rio Grande do Sul. Relatos, vídeos, fotos, documentados. O que o governo do Estado está fazendo? Eles estão indo atrás dessas pessoas que estão denunciando. Na sexta-feira, minha gente, na sexta-feira, quando tudo isso estourou de vez, a população das outras cidades vizinhas, jet ski, lanchas, não hesitaram em pegar os seus equipamentos caríssimos e jogaram na água para salvar a gente. Gente com botinho, gente com uma canoazinha, gente simples tentando recuperar e resgatar a gente. Olhavam do lado, não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém. A população civil e bombeiros das regiões e dos municípios fizeram o possível. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses municípios já estão em débito, eles não têm dinheiro já por si só. São municípios que já não têm tantas verbas e tantos orçamentos, já trabalham no limite. Essas pessoas estão fazendo o que podem. Agora, o governo do estado, o governo federal precisa organizar isso tudo. E demorou, está demorando, porque essa demora ocasionou em centenas e milhares de mortes, que depois nós vamos contar esses corpos. Aqueles que nós podemos ver. O resto, que sumir, desaparecer, desembocar no oceano, nós não vamos mais ter traça deles. Agora, quando isso vai começar a acontecer? Porque é tarde. As pessoas continuam ali, desesperadas, pedindo ajuda. Não acabou. Não acabou. Muito pelo contrário, a gente está vendo cenas que chegaram depois, pessoas chegando depois, o exército e tudo mais, descarregando o barco. Quem que está descarregando o barco? A população civil, porque não são eles que estão botando ali a cara para bater. É o povo que está desesperado. Eles falaram, a gente tem que arregaçar as mangas e ir, se jogar aqui para tentar salvar alguma coisa. É muito triste isso que está acontecendo e isso só mostra a incompetência, a má fé e muito jogo sujo e nefasto no momento mais triste da história do Brasil. Nós estamos escrevendo essa história e essa história não vai ser contada por um lado só, porque nós também vamos mostrar o que eles não mostram. E a população já sabe o que está acontecendo, porque a população do Rio Grande do Sul está sofrendo na pele e eles entenderam quais são as mazelas do Estado. E o que funciona é o povo com o povo, é a iniciativa privada, é a união desse povo que está salvando, porque o resto está preocupado com as eleições de 2024. Vergonha. Vergonha.
como falar de outra forma, né? Não tem como medir palavras. É criminoso isso. A utilização do aparato estatal. Veja, o Paulo Pimenta ameaçou de morte. Ameaçou de morte. Vários perfis. Vários perfis. Isso é completamente criminoso. Essa é a essência do discurso. Esse é o convite à agressão, à obliteração. Esse pessoal vive de morte. Eles promovem uma cultura de morte, de assassinato. Assassinato de reputação e assassinato real. É um convite ao crime. Ao invés de se preocupar, olha que sordidez isso. O que a Karina falou no começo foi perfeito. É de uma sordidez, de uma desfaçatez. É um negócio absolutamente excrescente e nojento. Ao invés de se preocupar em tornar o Estado menos ineficiente, porque já é uma porcaria no âmbito federal, no âmbito estadual, os municípios clamando por ajuda financeira, de infraestrutura logística, de apoio operacional. Quem você vê prosperando não, quem você vê de maneira exitosa trabalhando dentro dessa crise? Prosperando, digamos, na medida do possível, dentro de todo o esforço humano, viável e capaz. A iniciativa privada. É urgente a gente apurar uma CPI, por meio de uma CPI, o nível de embaraço institucional criado pelo governo federal e pelo governo estadual, por agências reguladoras, por burocratas que são empregados, que trabalham no serviço público desses dois âmbitos da federação, desses dois entes da federação. O governo do Estado e o governo federal precisam urgentemente responder por essa incapacidade. Uma vez que tudo isso tiver, né, gradualmente, né, encaminhado, depois que a gente conseguir acabar com a crise, se é que é possível falar disso em alguns meses, talvez, a gente precisa investigar toda a ineficiência. A gente precisa apurar toda máquina burocrática que atrapalhou mais do que ajudou. Porque essa politicagem de 10ª categoria, a gente espera isso da extrema esquerda, do PT. Eu espero que eles tentem ganhar louros com alguma doação, mas a gente sabe muito bem, né, da onde vem o esforço. É da iniciativa privada, é de pessoas que sequer se conhecem, mas que estão conseguindo levar avião, mantimentos, suprimentos para essas situações de emergência. Eu estava ao lado do deputado federal Gustavo Gayer, quando ele, né, teve a ideia de conversar com o pessoal da Starlink para mandar equipamentos para as áreas que estavam, né, para os municípios do Rio Grande do Sul. Isso foi ontem à noite. Hoje de manhã, o Elon Musk publicou que vai doar 1.000 equipamentos para atender a região, né, as regiões mais afetadas. E quando você fala com as autoridades estaduais, sabe qual que é a realidade? Eles não têm ideia do que fazer. Eles não têm ideia de como sequer lidar com uma doação. É de uma estupidez essa burocracia. É uma excrescência tão grande que eles não conseguem nem receber ajuda de maneira eficiente. E enquanto isso, as pessoas sem o Estado. E os criminosos petistas que ameaçam de morte pessoas que denunciam esse aparato burocrático ineficiente continuam ameaçando a nossa própria existência. Não é isso só na rede social. Esses caras têm um viés maligno de querer obliterar, de querer anular, de querer aniquilar, denuncia a podridão mesmos. É uma vergonha o que a gente está passando,
mas ao mesmo tempo, como todas as catástrofes, tem que ficar a lição, como bem disse o César. Entender de uma vez por todas que o Estado nunca, na hora que você mais precisar, ele nunca vai sequer poder te ajudar. Então, é muito triste isso que a gente está vendo. Eu realmente fico, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz com a capacidade de muitas pessoas, né, de exercer, não é só filantropia, mas as pessoas, elas se colocaram no lugar das famílias que estão sofrendo até hoje, e elas estão ajudando sem nenhum tipo de apoio do Estado ou de qualquer entidade burocrática. E eu acho que essa lição é uma das lições mais importantes. Eu espero que a gente consiga continuar entendendo quais são os políticos que estão criando embaraços e separando eles dos que querem continuar a perpetuar essa estrutura burocrática da máquina estatal que só se alimenta da dor do povo e do desastre. Eles só se alimentam de desastre e de demagogia. Paulo Pimenta, você é um brincalhão, você é um fanfarrão, você só pode estar de brincanagem com o povo gaúcho, você é gaúcho, hein? Sua prioridade, suas palavras deveriam ser apenas para solidarizar-se com o povo do seu estado, mais nada. Só que não, você parte para a guerra ideológica no momento em que essa guerra não tem a menor importância. Vocês do PT tão incompetente, tão ruim, tão malvado, que aproveita até uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul para utilizar instrumentos de perseguição aos seus adversários, que eles consideram inimigos políticos a serem exterminados, a serem perseguidos. É isso, é uma lógica comunista tosca. Né? É um comunismo, é um autoritarismo, uma tirania, é uma doideira. Isso não tem qualificação para o que o PT está fazendo. Que falta de sensibilidade. As pessoas estão querendo do governo soluções objetivas, o momento do governo apresentar sensatez, equilíbrio, né? Coordenação, capacidade de coordenação para fazer as coisas funcionarem no meio do caos, e a gente vê perseguição. O governo dando sequência ao seu projeto originário, aquela palavrinha mágica que o companheiro Stalinácio soltou numa entrevista: vingança, 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 pelo amor de Deus. Isso não pode ser nunca projeto de governo, a não ser em países autoritários. A não ser quando você tem aí uma ideologia autoritária dominando completamente o cenário político, que não é nem o caso do Brasil. Você não tem uma ideologia autoritária dominando isso aqui. A maioria do povo brasileiro rejeita esse tipo de postura. Então o PT enlouqueceu completamente. Felizmente, tem reação. Graças a Deus, tem reação. O deputado federal cassado e ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, e a presidência do Partido Novo entraram com uma representação, com uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República, exigindo providências contra Paulo Pimenta e contra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por abuso de autoridade. Que é isso? Abuso de autoridade. Utilizar a máquina estatal para perseguir adversários políticos, sob a alegação de censura, sob a alegação de que o que eles falaram, com o que eles falaram eu não concordo, isso é abuso de autoridade. Isso pode render, daqui a pouco, até crime de responsabilidade para o presidente da República, o Manezão, que em tese, né, pode ser que não tenha nem nada a ver com o que está fazendo o seu autoritário ministro da propaganda, ou ministro da verdade, ou ministro da comunicação social mal feita, que é o caso do Penta. Então, isso é assustador o que estamos vendo no Brasil. A gente, enquanto deveria ter um presidente da República e todos os membros do seu governo concentrados em resolver a tragédia do Rio Grande do Sul, não. Eles estão aí primeiros focados em atacar, perseguir, punir adversários que discordam do que eles estão fazendo, que apontam erros objetivos de incompetência, má vontade e até ação criminosa desse governo, porque abuso de autoridade é crime, previsto em lei.
que no Brasil deveria punir, se a gente tivesse a lei atuando a favor do Estado de Direito, o que não tem acontecido ultimamente. Mas, pelo menos essa ação do Deltan e do Novo é um convite à reflexão da Procuradoria-Geral da República. Ela tem que assumir uma posição definitiva na defesa da Constituição, na defesa intransigente da liberdade de expressão. Não pode haver conivência daquele que é o representante do povo, da defesa do direito do povo, que é o Ministério Público, com a tirania, com cacuetes autoritários, com manifestações completamente treslocadas do ponto de vista do Estado de Direito, cometidas por gente do governo do PT. Então, reação está acontecendo, o povo está insatisfeito, mas tristeza é a gente ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Enquanto você deveria ter um governo federal agindo com toda a competência, com toda a agilidade, não, você vê o contrário, você vê bateção de cabeça. O Uruguai revelou ao deputado Marcel Van Hatten, embaixador do Uruguai, contou para ele que o Uruguai ofereceu ajuda ao Brasil. E, detalhe, está havendo enchentes no Uruguai, mas o Uruguai foi solidário ao Brasil, mas o Brasil não teria aceitado a ajuda. O Brasil também ficou constrangido em ter que revelar que recebeu ajuda da Argentina, do governo Milei, tal de governo de direita, né? Então, o governo de direita não pode ajudar aqui o Brasil da canhota maluca, do Lula, né? Então, isso não é notícia na mídia tupiniquim ou é notícia de maneira envergonhada, como eu vi aí numa outra emissora, né? Famosa emissora, poderosa, outrora poderosa, hoje muito desmoralizada, cada vez mais descompensada, né? No conteúdo do seu noticiário. Então, tudo isso é aterrador, o que estamos vendo no Brasil. O povo brasileiro está de saco cheio de tudo isso que está acontecendo, exige mudanças, é hora da gente pressionar cada vez mais. Eu fico imaginando cada pessoa daquela lá no Rio Grande do Sul que está passando aquele sufoco, aquele sofrimento, como é que essas pessoas vão estar com a cabeça para votar esse ano. Prefeitos que demonstraram total incapacidade de solucionar o momento crítico. Em sua grande maioria, não teve a menor condição de resolver o momento crítico que está sendo vivido agora pelo povo gaúcho. Essas pessoas vão ter um troco. E o governo federal, então, esse nem se fala. Governo estadual de lá do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então o Brasil está vivendo uma crise da nossa federação. A Federação Brasileira não consegue mostrar, ela está comprovando que ela não funciona, que ela não existe, que ela não tem competência para existir nessa estrutura em que ela está hoje. Então tem que mudar, é preciso mudança, o povo exige e tem que cobrar isso duramente. Primeiro passo é seguir na pressão nas redes sociais, seguir nos protestos de rua e chegar na eleição e dar o troco devido, devolver tudo isso de mal que os governantes têm feito, políticos têm feito, com juros e correções monetárias do ponto de vista político. Não tem outra saída. Meus amigos, enquanto pessoas morrem no Rio Grande do Sul, Lula se empenha e articula força-tarefa para manter saidinha dos presos detentos. É mole? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou uma iniciativa conjunta com ministros e líderes do governo para pressionar deputados e senadores a manter o veto presidencial às saídas temporárias de presos, conhecidas como saidinhas. A operação contou com a participação dos ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Silvio Almeida, de Direitos Humanos, assim como dos líderes do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e na Câmara, José Guimarães, do PT. Lewandowski, que aconselhou Lula na decisão de veto ao projeto, tem sido um dos mais ativos, fazendo apelos às bancadas, líderes e demais membros do Congresso Nacional. Uma das bancadas procuradas foi a evangélica, mas, segundo Eli Borges, do PL, presidente do grupo, o contato foi breve e unilateral. O pedido principal é pelo adiamento da votação, pois há expectativa de que o veto de Lula seja derrubado, apesar de uma pesquisa nacional mostrar que a maioria dos brasileiros é contra as saidinhas. Guimarães também reforçou o pedido em uma reunião com líderes da Câmara, enquanto Randolph fez o mesmo na oposição, mas sem sucesso.
Os petistas apostam nas divergências entre as bancadas e na possibilidade de vencer a oposição pelo cansaço. A votação do veto é o 32º item da pauta do Congresso e está marcada para quinta-feira, dia 10, dia em que os deputados costumam sair mais cedo de Brasília. A lei aprovada pelo Congresso mantém saidinhas apenas para condenados em cursos profissionalizantes ou ensinos médios e superior, pelo tempo necessário para essas atividades. Antes da lei, a autorização era dada a detentos que cumprissem ao menos 1/6 da pena, primeira condenação, ou 1/4, reincidentes, até 5 vezes por ano, por até 7 dias. A proposta também inclui exames criminológicos para progressão de regime e monitoramento eletrônico para detentos em regime semiaberto e aberto, avaliando autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. Lula rejeitou 2 trechos que permitiram visitar familiares e atividades para o retorno ao convívio. É mole, pessoal. Enquanto as pessoas aí morrendo no sul, com essas tragédias nas enchentes aí, o Lula está preocupado aí com a saidinha dos presos. Deixe seu comentário aqui abaixo, deixe a sua opinião. O que você acha aí deste desgoverno Lula apoiando a saidinha de presos? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.